Volta aqui com o Jornal da Manhã e a gente vai estar batendo um papo agora com o Wilson Santos, que é assessor de governança e transparência lá da Secult, da Secretaria de Cultura aqui do estado de Alagoas. Wilson, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã pela Jovem Pan em 100,7. Obrigado, bom dia. Satisfação estar aqui. A gente que agradece, Wilson, a sua presença. Wilson, tratar um pouquinho sobre a questão da Lei Paulo Gustavo. Na prática, explica um pouquinho para o nosso ouvinte o que é a Lei Paulo Gustavo e como ela pode beneficiar a cultura do nosso estado. Então, a Lei Paulo Gustavo ela surgiu em 2022 como uma lei emergencial voltada para o audiovisual. Só que aí teve um clamor por toda a sociedade artística, que naquele momento estava vindo de um pós-pandemia, então todo mundo precisava se restabelecer. Então, o que foi feito? Foi alterado o método dessa lei e ela passou a vigorar para todos os segmentos, sendo que maior parte do recurso seria destinado para o audiovisual. Então, aqui em Alagoas, nós fizemos a regulamentação ano passado com o decreto estadual para a lei e nós destinamos os valores para o audiovisual e também para outros recortes de segmentos culturais, como música, artes cênicas, teatro, circo, dança, enfim, foram mais de 15 segmentos que a gente contemplou e agora, em dezembro, nós conseguimos concluir todos os demais segmentos, com exceção do audiovisual, que a execução vai ser até junho. Até agora, né? Ontem, na verdade, foi divulgado o resultado final com os selecionados do audiovisual e dentro do segmento audiovisual, por o recurso ter sido posto na conta da Secult no ano passado, nós estamos com saldo remanescente. Então, com esse saldo remanescente, nós abrimos agora uma consulta pública para saber como é que o segmento audiovisual prefere que seja feita a aplicação desses saldos remanescentes. Ou seja, de forma democrática. Exatamente. A gente trabalhou de forma democrática durante toda a lei. Nós fizemos as oitivas junto à sociedade civil para que a gente escutasse quais eram as demandas da sociedade, sobretudo dos artistas, e nós fizemos todos os editais a partir dessa escuta. Então, agora, não sendo diferente, nós vamos fazer também essa escuta. Nós já recebemos uma proposta do Fórum Audiovisual, a proposta está muito boa, só que, assim, o fórum pode ter pessoas que não concordem com essa proposta, pode ter pessoas que querem aprimorar a proposta. Então, o que foi que a gente pensou? Vamos abrir, porque aí a gente consegue escutar de forma mais ampla todos e, a partir disso, a gente vai fazer a implementação do recurso nos editais e chamaremos mais pessoas para participar dos editais. E quem é que pode participar dessa consulta? É aberta para toda a sociedade? Como é que funciona? Se alguém quiser participar, qual é o caminho que ela vai seguir para poder chegar até essa consulta pública? Pronto, a consulta pública ela é aberta para toda a sociedade como um todo, porque a finalidade do recurso é justamente o fomento da cultura para a sociedade. Então, assim, a finalidade ela não consiste em fazer a produção do audiovisual. A finalidade é que a gente leve para a sociedade a arte por meio do audiovisual. Então, todo mundo pode participar, mas é muito importante que os artistas do segmento audiovisual, que vão produzir, eles que sabem como é que funciona de forma mais assertiva o segmento, quais são as necessidades, quais são as prioridades, eles são mais importantes nesse momento da consulta. Essa consulta ela pode ser feita por meio do Cadastro Único da Cultura de Alagoas, que a gente chama carinhosamente como CUCA, e lá eles fazem um cadastro dentro do CUCA e eles preenchem tudo direitinho, tem a planilha constando os valores que o segmento que o fórum fez essa distinção lá. E eles podem opinar se concordam ou não com essa proposta, e se eles não concordarem, eles podem colocar como eles acham que deve ser feito. Algumas sugestões, e aí vocês vão avaliar, analisar essas sugestões. Exatamente. Wilson, essa cadeia produtiva, esse mercado cultural, né, que a gente sabe que é tão importante para a nossa sociedade como um todo, quanto de volume de recurso público será investido e quantas pessoas podem ser atingidas com esses benefícios públicos? A gente sabe que essa cadeia produtiva, a gente sabe que o negócio da cultura fomenta vários outros negócios, ou seja, é um negócio gigantesco. Traz um pouquinho para a gente esses detalhes de valores, quantas pessoas serão beneficiadas, uma média, uma estimativa. E complementando essa pergunta do João, como é essa distribuição para o Estado como um todo? Certo. A Lei Paulo Gustavo, ela recebeu em torno de 43 milhões.
Desses 43 milhões, nós conseguimos contemplar diretamente mais de 1.200 proponentes, que são pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Sendo que, dentro dessas 1.200 pessoas contempladas, nós também temos, justamente como o João falou, a cadeia. Que, então, quando a gente vai fazer um projeto de audiovisual, por exemplo, a gente tem roteirista, diretor, figurinista, maquiagem. Então, assim, é uma gama muito grande de artistas. São contemplados os projetos, no Exatamente. caso, né? O motorista, o cara que leva o material, que vem, o frete. Todo mundo que está envolvido nesse projeto. Quando a gente fala de cultura, a gente fala do negócio, de um business gigantesco. E quando a gente fala desse volume de recursos sendo distribuído de forma democrática, principalmente para os alagoanos, aquelas pessoas que trabalham, que fomentam o nosso negócio, a gente fala do nosso dinheiro sendo aplicado e retornando para a nossa gente, para o nosso povo. Ou seja, é o tributo onde ele é aplicado e é retornado para a nossa sociedade. E é essa questão dessa cultura responsável, dessa cultura aplicada que a gente trata aqui no Jornal da Manhã, quando a gente faz alguma crítica, por exemplo, algumas gestões que traz artistas de fora, que faz shows milionários, sem nenhum tipo de retorno para a nossa gente e para a nossa sociedade. Isso que a gente quer deixar claro, como é que se faz essa questão da gestão, da democracia junto ao setor cultural, ouvir pessoas, ouvir como esse recurso deve ser alocado, essas oitivas, esse chamamento público para se debater. É disso que a gente está tratando, é disso que a sociedade deve ser fomentada e, sobretudo, esclarecida como funciona esse tipo de metodologia. Isso, e tratando também acerca da descentralização, nós, em todos os nossos editais da Secult, nós trabalhamos políticas afirmativas. Então, a gente sempre prestou atenção em escutar a demanda da sociedade e saber também as camadas que são vulneráveis. Então, nós trabalhamos com cotas, nós tivemos cotas para negros, indígenas, LGBT, pessoas 60+, que foi uma novidade que a gente colocou. Temos para PCD, povos tradicionais também. E quanto à descentralização, nós fizemos reserva em cada edital nós tivemos reserva para todas as regiões administrativas do estado de Alagoas. Então, assim, todo o estado foi contemplado. A gente teve essa preocupação porque a gente sempre centralizava muito o montante aqui na região metropolitana, sobretudo em Maceió. Então nós pensamos na melhor forma de fazer com que esse valor gire o nosso estado todo para que a gente possa fomentar a economia como um todo do estado. É interessante. E, Wilson, uma ação muito importante também realizada pela Secretaria foi uma homenagem, né? Uma homenagem importante, João. É uma personalidade assim que engrandeceu e engrandece ainda fortemente a nossa cultura alagoana, que é o Nelson da Rabeca. Ontem, né, um documentário do diretor Glauber Xavier, que foi protagonizado pelo próprio artista, olha só, aos 95 anos, muito bonito isso, foi exibido no cinema. E aí, Wilson, que tipo de apoio a Secretaria de Cultura de Alagoas deu para a produção, o lançamento desse documentário? Como é que funciona todo esse processo? Até porque você falou que a Lei Paulo Gustavo tem essa relação direta com a questão do audiovisual, iniciou indo pelo audiovisual, né? Isso, esse documentário, ele foi feito por meio de editais antigos da gente lá dentro da Secult. Então, assim, quando a gente lançou esses editais, o segmento audiovisual falou para a gente que, assim, nunca tiveram esse reconhecimento de ter editais lançados, de ter políticas públicas voltadas diretamente para o setor audiovisual. Então, nós tivemos um edital em 2021 e tivemos um edital em 2022, e esse documentário é advindo desses editais que nós lançamos. E a gente quer continuar fazendo isso também, além da Lei Paulo Gustavo, que esses recursos são federais, mas a gente também tem pretensão de que nos próximos anos a gente retorne a fazer o lançamento de novos editais voltados para o audiovisual, como também a gente precisa pensar no fortalecimento do setor como um todo, por meio da profissionalização desses agentes culturais. A capacitação Exatamente, também, né? A gente está pensando em como é que a gente vai melhorar essa cadeia produtiva do audiovisual através de vários incentivos, não só de editais. A gente se acabou lá, pode falar, João. Wilson, o cenário nacional, local, qual a sua avaliação da importância das leis Paulo Gustavo, Aldir Blanc, principalmente pós-período pandêmico, que a gente sempre disse, nós da imprensa sempre batemos na tecla, foi a categoria, a classe da cultura, foi a primeira a parar
e a última a retornar. Foi uma das que mais sofreram sociopolítico, economicamente, com o advento da pandemia. Qual a sua avaliação da importância dessas leis durante esse difícil período que todos nós, alagoanos, brasileiros, vivenciamos? A gente vem desde 2016 com essa crise cultural no país, em que nós tivemos várias pessoas, vários políticos falando que a cultura não é importante. Então, a gente chegou até a extinção do Ministério da Cultura. O ex-presidente da República, muito, por exemplo, Jair próximo. Messias Bolsonaro, foi uma das pessoas que realmente não dizia publicamente que não gostava de cultura, não gostava de ler. Acabou com o Ministério da Cultura. Ele falou, eu tô falando o que ele disse, não é nenhuma mentira, enfim. A gente vem desde o governo Temer com essa desvalorização da cultura. Então, assim, nossos artistas, eles ficaram à mercê de trabalhar por conta própria, sem qualquer estímulo, sem qualquer apoio. E com a retomada do Ministério da Cultura, isso é de extrema importância, porque a gente agora tem um governo que está junto, né? Nós fazemos políticas aqui em Alagoas. Acredito que desde o governo de Renan Filho a gente deu uma melhorada muito grande nessa questão cultural da gente. Nós expandimos o número de fazedores de culturas cadastrados lá na secretaria. Nós temos esse contato na ponta com todos eles, em todas as regiões do estado de Alagoas. Nós conversamos diretamente com todos os gestores municipais para a gente saber qual a realidade de cada um deles. E a gente vê que antes dessas leis era uma coisa que era muito mais defasada, até porque os valores que eram destinados para essas pessoas em seus municípios e aqui no estado de Alagoas talvez não fosse suficiente para que fosse contemplado todos os artistas, ou que a gente conseguisse fazer algumas produções de forma maiores a contemplar várias pessoas nessa camada cultural. Então, assim, essas leis são de extrema importância. Isso mostra que agora há um comprometimento muito maior com a nossa cultura. Nós temos projetos aí para o ano inteiro, né, que a gente fez editais de fomento, então vai ter muito projeto sendo realizado para a gente. Isso vai ser um retorno muito grande para a sociedade como um todo. E assim, não só a cultura, né, mas também quando a gente realiza projetos culturais, a gente fomenta também a educação, a gente tira pessoas da marginalidade. Verdade. Então é uma cadeia gigantesca que esse recurso vai ser benéfico para a sociedade como um todo. O Wilson Santos, que é assessor de governança e transparência da Secretaria de Cultura aqui do Estado de Alagoas, quero agradecer demais a sua participação aqui no Jornal da Manhã. Quero fazer o convite público para que você possa estar aqui em outras oportunidades, tratando dessas e de outras temáticas tão importantes para o Estado de Alagoas, para Maceió, para a cultura, para a nossa sociedade como um todo. Isso é um tema muito caro para nós que fazemos aqui o Jornal da Manhã, que é a cultura séria, a cultura de valorização dos artistas locais, do nosso povo de Alagoas. E quero deixar um espaço aqui para suas considerações finais. Obrigado, né, pelo convite. A Secult, em nome da Melina, fica muito feliz por esse convite. E sim, podemos voltar também. Vai ter a PENAB agora, que é a Política Nacional Aldir Blanc, que já está no forno. E eu peço para que a sociedade, todos os artistas de audiovisual, respondam a essa consulta. Está disponível até amanhã, através pelo CUCA, que é pelo cuca.al.gov.br. Repete aí, Wilson, por favor. cuca.al.gov. CUCA, C-U-C-A, simples. cuca.al.gov.br. É de extrema importância para que a gente faça a aplicação de forma mais assertiva e voltada para a priorização de todas as necessidades do audiovisual. Wilson Santos, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã, pela Jovem Pan em 100,7. Quero agradecer a minha companheira de bancada aqui, Natália Barros, ao Claudio Stone na técnica, o Romerson na rede social, o Mailson Franklin sempre nas ruas de Maceió com Geraldo Salgueiro, e a nossa querida Nicole Mello, que está em casa, está de molho, mas daqui a pouco vai estar de volta. De home office, João. Mas daqui a pouco vai estar de volta, se Deus quiser. Até amanhã, até o nosso sexto, até a nossa véspera de São Pedro. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau, ouvinte, até amanhã. Você ouviu